Antes de mais, nós estamos aqui, sobretudo, para falar dos problemas dos portugueses e das nossas soluções para esses problemas. Os portugueses querem ouvir de nós respostas claras, mas também querem estabilidade política e querem sentido de responsabilidade. Sentido de responsabilidade foi, aliás, aquilo que o Partido Socialista demonstrou ao longo do último ano e meio. Nós demos mesmo todas as condições de governabilidade à AD. Luís Montenegro não tem, a esse propósito, nenhuma razão de queixa, nem de mim próprio, nem do Partido Socialista. Mas há uma linha vermelha que nós não podemos ultrapassar e que é ignorar aquilo que nós ficamos a saber nos últimos 2 meses, os casos que envolveram o Primeiro-Ministro. Em primeiro lugar, ficamos todos a saber que Luís Montenegro, como Primeiro-Ministro, continuou a receber dinheiro de algumas empresas. E eu digo isto com a consciência de que a Spinum Viva é Luís Montenegro. Foi Luís Montenegro que criou a empresa, foi Luís Montenegro que angariou os clientes da empresa e é por Luís Montenegro que os clientes lá estão. Um desses clientes tem mesmo interesse em decisões do Estado, o Grupo Sol Verde, que Luís Montenegro chegou mesmo a representar em interações com o governo anterior. Hoje ficamos a conhecer mais clientes e alguns deles são clientes que fornecem o Estado e recebem por esses fornecimentos milhões de euros. Em segundo lugar, ficamos a saber que Luís Montenegro fez a reestruturação da empresa sem não ter currículo na área da reestruturação, nunca tinha feito antes, não voltou a fazer depois, não é economista, mas recebeu 238 mil euros por esse trabalho em 2022, no ano em que foi eleito presidente do PSD. Não apresentou até ao momento nenhuma prova documental desse trabalho. Em terceiro lugar, ficamos a saber que Luís Montenegro não declarou todas as contas ao Tribunal Constitucional. Em quarto lugar, há um inquérito-crime a decorrer no DIAP do Porto sobre o maior investimento público na Câmara Municipal de Espinho, que envolve uma empresa chamada ABB. Sabemos também que a Sociedade de Advogados, da qual fez parte Luís Montenegro, fez pareceres que foram favoráveis à posição da construtora na exigência de pagamentos por trabalhos a mais na Câmara Municipal, que era supostamente representada pela Sociedade de Advogados. Sabemos que essa empresa, a ABB, foi a fornecedora do betão para a casa de Luís Montenegro e sabemos também que Luís Montenegro, que podia ter morto este tema, não apresentou nunca a ninguém as faturas dessas obras. Ou seja, hoje não está mais esclarecido do que estava ontem. Deixe-me só terminar. Acrescentamos a isto tudo um coelho da cartola que Luís Montenegro tirou algumas horas antes deste debate. Eu quero dizer que é inaceitável, que é gozar connosco, gozar com os portugueses, é gozar com quem trabalha. Aquilo que Luís Montenegro fez umas horas antes deste debate, quando tinha essa informação há 2 meses e decidiu atirar o país para eleições. Quero terminar dizendo que isto é mais do que suficiente para nós percebermos que Luís Montenegro não tem idoneidade para o cargo que ocupa e é, neste momento, o principal fator de instabilidade política em Portugal. Luís Montenegro, quero perguntar naturalmente porque é que este anúncio foi feito poucas horas antes deste debate, se quis destrunfar o seu adversário, porque é que não o fez antes e se acha que, de facto, isto já está tudo esclarecido? Bom, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que eu não tornei público nenhuma interação que tive com a entidade para a transparência. Eu não sei qual é a fonte desta notícia. O que eu sei é o seguinte. Eu respondi a uma solicitação que me foi feita. Eu contactei hoje a entidade para a transparência que me assegurou que não publicitou aquilo que foi a informação que eu enviei ontem e me informou que na Assembleia da República a informação que eu canalizei para a entidade da transparência foi acessível e que, portanto, terá sido eventualmente essa a origem da difusão de uma informação que não tem a minha responsabilidade, até porque eu não tenho autorização para publicitar, não tive essa autorização previamente, esses clientes que não estavam identificados. Dito isto, para que fique mais uma vez muito claro, eu não acumulei as funções de Primeiro-Ministro com nenhuma outra atividade. Eu não recebi um único euro de nenhuma entidade privada, não é desde que sou Primeiro-Ministro, é desde que sou Presidente do PST. Eu cumpri todas as minhas obrigações declarativas fiscais. Eu dei todas as informações que me foram pedidas, nomeadamente por escrito, e o Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista não pediram nunca nenhuma informação por escrito. Eu tive a ocasião até de dar público conhecimento das minhas declarações de rendimentos dos últimos 15 anos. Tudo aquilo que foi agora aqui descrito pelo Pedro Nuno Santos corresponde a uma exploração de insinuações gratuitas
que é lamentável e deplorável que um líder político se preste a fazer apenas com o intuito de tirar daí algum dividendo. Porquê é que não o fez mais cedo? Porquê é que deixou arrastar este caso? Mas deixe-me só dizer. E foi deixando as coisas saírem a conta-gotas. Pode garantir aqui aos portugueses que para si este é um caso encerrado e que não vai haver mais informações sobre este caso? Eu estou disponível sempre para dar as explicações. Mas podem surgir ou não? Ou as solicitações que me forem perguntadas. Eu dei as informações que me foram perguntadas até agora. Deixe-me só dizer o seguinte. E depois há aqui uma questão, que é uma questão mesmo de caráter. É que o Pedro Nuno Santos não tem nem autoridade moral, nem tem vida para falar assim de mim. Porquê? Não tem. Porquê? Não tem vida cívica, não tem vida profissional, nem tem vida empresarial. Deixa-me dizer o seguinte. Há uma coisa que eu na vida fiz sempre. Eu apliquei a mim mesmo aquilo que exigia aos outros. O que o Pedro Nuno Santos acabou aqui de fazer e de escrever é deplorável. É um aproveitamento político inaceitável, porque ele não aplica a ele próprio aquilo que aqui quis instrumentalizar. Nós sabemos quais foram os clientes do Pedro Nuno Santos na empresa da qual era detentor de uma participação social, quando era deputado, quando era secretário de Estado, quando era ministro. Eu nunca lhe perguntei, eu só estou a dizer isto porque isto é a pergunta que Pedro Nuno Santos tem de fazer a Pedro Nuno Santos. Nós sabemos quais foram as entidades públicas a quem a empresa do Pedro Nuno Santos, e é o Pedro Nuno Santos que lhe deve perguntar, vendeu materiais, vendeu equipamentos, vendeu serviços. Quer responder, Pedro Nuno Santos, ganhou com isso? Já são muitas as perguntas só dizer-lhe uma última coisa. Primeiro-Ministro. O senhor doutor Pedro Nuno Santos quer saber qual foi o meu trabalho quando eu estava fora da política e fica espantado por eu ter recebido 190 mil euros de honorários de uma reestruturação, deixe-me só dizer isto, de uma reestruturação de uma empresa e de uma valorização que foi de mais de 6 milhões de euros. Peço-lhe que cumpra as regras do debate, Luís Montenegro. Eu não só estava habilitado para fazer esse trabalho, como já demonstrei estar habilitado para reestruturar o país que os senhores deixaram muito maltratado. Pedro Nuno Santos, quem está habilitado para reestruturar um país, mal era que não estivesse para fazer uma pequena operação de valorização de uma atividade. Peço-lhe mais rigor no tempo, quero responder, Eu queria dizer a Luís Montenegro que não se vitimize, porque a vida não o tratou mal. Não é toda a gente que consegue sair da política e rapidamente conseguir 2 ajustes diretos com 2 autarquias presididas por 2 companheiros de partido e amigos. Portanto, a vida não o tratou mal, não se vitimize, não tem sentido absolutamente nenhum. Não foi o Partido Socialista que abriu um inquérito crime no Diapo do Porto. O que é que eu tenho a ver com isso? Não fui eu. Está a insinuar o quê? Não fui eu que não declarei a todas as minhas contas ao Tribunal Constitucional e quero lhe dizer mais. Luís Montenegro perguntou ao Paulo Raimundo se havia alguma decisão sua ou do seu governo que tivesse beneficiado algum seu cliente. E eu quero dizer que há, potencialmente, sim. E vou-lhe dizer porquê. Neste momento, na pasta de transição do anterior governo, foi dito ao seu governo que, a partir de outubro do ano passado, segundo o Turismo, havia condições para lançar o concurso internacional para a renovação da concessão de 3 casinos. Dizia mesmo que o governo tinha pedido ao Turismo de Portugal para antecipar este cronograma para defender o interesse público. Ora, hoje estamos no final de abril e ainda não foi lançado o concurso internacional. O que significa que é cada vez mais difícil de nós assegurarmos que não vai haver uma nova prorrogação. Prorrogação da concessão que vai beneficiar diretamente o Grupo Solverde e pode potencialmente prejudicar o Estado português. Isto para lhe dizer que nesta matéria, estas matérias são fundamentais e não podia nunca ter continuado com a sua empresa depois de ter assumido funções como Primeiro-Ministro. Esta é uma matéria importante porque, obviamente, estão-se a avaliar líderes e projeto. As duas coisas estão, obviamente, na campanha e estão no momento da decisão dos portugueses. E sim, houve uma decisão que pode ter beneficiado, uma decisão por omissão, que pode vir a beneficiar um seu cliente. A Comissão Parlamentar de Inquérito ainda está em cima da mesa, Pedro Nuno Santos? Depende, sobretudo, de Luís Montenegro. Luís Montenegro, como é que pretende dar estabilidade ao país quando carrega um caso que promete prolongar a instabilidade? Eu não carrego caso nenhum, com toda a franqueza. Eu tenho só que dizer ao Pedro Nuno Santos que ele não tem mesmo limites. O Dr. Pedro Nuno Santos fala de um processo que estaria na pasta de transição, eventualmente do Turismo, do Ministério da Economia. É para ver que eu não tenho conhecimento sequer disso, porque eu não participei nessa transição, nem participei de nenhuma decisão que tivesse a ver com os meus antigos clientes. De tal maneira que a única que foi tomada pelo Governo
foi um recurso sobre uma decisão que tinha sido tomada pelo seu governo, do qual o senhor fez parte, e no decurso da qual tinha sido atribuída uma indemnização a essa empresa, a Solverde, de 15 milhões de euros mais juros. Eram 18 milhões de euros. Nós recorremos e inibimos o Estado de pagar essa indemnização. Mas deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. O senhor tem mesmo coragem de me falar em prorrogações de zonas de jogo, quando o senhor sabe que as duas últimas foram da responsabilidade de governos do Partido Socialista e a última de um Conselho de Ministros onde o senhor se sentava? O senhor está a falar do quê? O senhor não sabe que nós estamos ainda no ano de 2025 e que eu saiba essas concessões que mencionou acabam no final do ano. Quer responder, Pedro O senhor, Santos? de facto, não tem limites, mas devia ter. O Luís Montenegro não percebe a diferença. É que o Grupo Solverde não era cliente nem de António Costa, nem do ministro Pedro Cisa Vieira ou Costa e Silva. Quero dizer, sobre os 18 milhões do Grupo Solverde, era só o que faltava que o Estado português não recorresse da decisão do Tribunal Arbitral. E vou-lhe dizer porquê. É que, numa situação exatamente igual, só que era o Casino da Póvoa, o governo anterior também recorreu da decisão do Tribunal Arbitral para o Supremo Tribunal de Justiça, que depois veio dar razão ao Estado. Imagine o que era, numa situação exatamente igual, o Estado português e o governo, sob a sua liderança, não fazerem o mesmo que o governo anterior não tinha feito. A esta hora, o Dr. Luís Montenegro já não estaria aí. Eu estou esclarecido quanto aos seus propósitos. Para fechar, Luís Montenegro, se for eleito e se o PS ou o Chega mantiver a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, o senhor vai responder com mais uma moção de confiança? Eu analisarei todas as iniciativas políticas que os partidos da oposição quiserem colocar. Há uma coisa que eu nunca farei na minha vida política. Eu nunca forçarei nenhum adversário a expor a sua família, a sua mulher, os seus filhos, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua irmã, a uma comissão parlamentar de inquérito para tirar daí proveito político. Isso eu nunca farei. Quer responder para fechar? Nós nunca quisemos expor a família de ninguém. Aliás, já tivemos a oportunidade de dizer que nunca chamaríamos a família direta, nomeadamente a mulher, nem os filhos de Luís Montenegro. Já o dissemos publicamente, nunca foi esse o nosso objetivo, era simplesmente ter os esclarecimentos que o povo português tem o direito de ter e que Luís Montenegro, infelizmente, preferiu sempre não dar. De regresso aos temas sectoriais, agora, Hugo, é tempo de falar